Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 9 de abril e no resumido número 258, a farsa da inteligência artificial da Amazon, os riscos de publicar fotos online, New York Times se transforma numa empresa de games, chip chacoalhado, Alexandre de Moraes versus Elon Musk e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. No site resumido.cc, além de todos os links comentados nesse episódio, você também tem todas as informações sobre o primeiro encontro presencial de ouvintes do Resumido. Vai ser dia 25 de abril em São Paulo. Então corre lá para conferir os detalhes e garantir o seu lugar. E você também pode aproveitar para assinar a newsletter O Futuro Explicado antes do lançamento e aproveitar enquanto ainda é grátis. Hey Mom, hey Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. Desde o boom das inteligências artificiais, eu venho falando sobre a preocupação de músicos, fotógrafos, escritores, designers, pintores, todo tipo de artista, em terem as suas obras copiadas por ferramentas generativas, já que tudo que foi publicado online foi possivelmente raspado pelos robôs de IA para o treinamento dos seus sistemas. Mas não são só eles que precisam se preocupar com isso, não. As inteligências artificiais estão facilitando o roubo de identidade, já que a partir de publicações de fotos em redes sociais, criminosos podem copiar um rosto e utilizar a tecnologia para usar a imagem de qualquer um para promover produtos ou ideologias. Essa prática tem sido aplicada para vender desde suplementos para disfunção erétil até propagar elogios a políticos duvidosos. Os principais alvos desse tipo de crime ainda são as pessoas famosas, mas nada impede que qualquer um, eu ou você, também sofra com as consequências desse tipo de fraude. Casos assim já acontecem e muitas vezes as vítimas se sentem impotentes e até perdidas diante da situação quando veem a sua imagem ser utilizada sem autorização em contextos inimagináveis. Em 2021, uma reportagem do New York Times contou como o ator BJ Novak, conhecido pelo personagem Ryan da série The Office, descobriu que a cara dele estava sendo utilizada na embalagem e anúncios de todo tipo de produto em países tão distantes um do outro quanto a China e o Uruguai. Provavelmente a coisa começou depois que alguém subiu uma foto dele para um banco de imagens público, sem autorização dele, é claro, e aí a coisa se espalhou. Na época da reportagem, ele disse que estava se divertindo demais com tudo aquilo para tomar qualquer atitude. E hoje isso pode acontecer com qualquer um, ou até pior, como foi o caso de uma jovem inglesa identificada apenas como Jodie pela BBC. Ela descobriu que alguém usou fotos que ela havia publicado online para produzir deepfakes de cenas de sexo explícito. E para completar, esse alguém era uma pessoa que ela considerava um dos seus melhores amigos, um cara chamado Alex. Como se sabe, a internet é para sempre e o estrago da publicação dessas imagens alteradas não pode ser desfeito. Como essa imagem nunca mais vai sumir da web e as formas de catalogação e busca só ficam mais precisas, não é difícil imaginar que uma busca pelo nome ou até pelo rosto da Jodie alguma hora vai oferecer um resultado com essas imagens pornográficas. Antes de IA e deepfakes, já existiam outras formas de assédio online. No caso da Jodie, ela enfrentou anos de perseguição do suposto melhor amigo que usava suas fotos em aplicativos de namoro e redes sociais. Por conta disso, ela recebia várias mensagens de pessoas que diziam que conheciam ela de algum app que ela nunca tinha ouvido falar. Algumas dessas pessoas também já abordavam ela bem irritadas porque achavam que ela tinha dado um ghosting, que é o bom e velho chá de sumiço, né? Sem avisar nada. Só que não era ela. Ela só descobriu que isso tudo estava acontecendo quando ela recebeu um e-mail anônimo com um alerta.
A Jodie identificou as imagens dela própria e de outras pessoas bem próximas e iniciou uma investigação por conta própria até chegar ao culpado, que acabou condenado a 20 semanas de prisão com liberdade condicional e também a pagar uma indenização para as vítimas. Se a gente já vê tanto caso assim, é de se pensar porque a gente ainda acha tão normal compartilhar imagens online. Quando você já é burro velho, que nem eu, ao menos é uma escolha pessoal, mas a coisa muda de figura quando a gente fala de criança. Num artigo do The Guardian, a Hannah Nwoko conta que depois de conhecer a campanha da Child Rescue Coalition, ela começou a reconsiderar os riscos de expor o filho dela online. Ao publicar fotos online, a gente pode sem querer expor as crianças a predadores, pedófilos, que veem erotização e imagens que podem parecer inofensivas para a maioria das pessoas. Pensando sobre a privacidade e a pegada digital do filho, a Hannah decidiu remover todas as fotos deles das redes sociais, proibiu a escola, proibiu o clube de esportes de tirar fotos para fins de marketing online e passou a compartilhar momentos importantes do pequeno diretamente com os amigos e familiares de maneira mais segura e pessoal. É sempre bom relembrar os pais, as mães, as crianças, os adolescentes, duas coisas importantes sobre o mundo digital. Primeiro, que não existe privacidade na internet, e segundo, que a gente não tem controle nenhum sobre nada que foi publicado de maneira pública. O mercado de conteúdo adulto online é uma das grandes fontes de inovação digital desde os tempos da internet de escada. Um novo exemplo disso é a Twitch, que teve que atualizar suas diretrizes de comunidade para banir a nova tendência do mercado pornô. Influencers passaram a projetar as imagens dos games que eles estavam comentando nas lives nas suas partes íntimas para atrair mais audiência. Imagina só, adolescente com hormônio e fúria, tendo a opção de assistir o seu game favorito comentado e projetado na bunda ou nos peitos de uma pessoa que está vestindo uma roupa de lycra verde, tipo um chroma key sexy. Sucesso certo, né? A pioneira dessa técnica foi uma influencer chamada Morgue Pie, que é conhecida já por testar os limites das políticas de uso do Twitch. Você já deve ter comprado um produto ou serviço horrível e xingado muito no Twitter, certo? Agora, pensa numa versão em que você acaba sofrendo um processo e corre o risco de ir para a cadeia por conta disso. Parece um roteiro de um episódio ruim de Black Mirror, mas é o que está acontecendo com a Chioma Okoli, uma nigeriana de 39 anos que pode ser presa por publicar uma avaliação online negativa sobre um molho de tomate. O fabricante acusou a Chioma de fazer uma alegação maliciosa que prejudicou seus negócios quando ela publicou a opinião dela no Facebook, dizendo que o produto era puro açúcar, e com isso ela ter supostamente violado as leis de cybercrime da Nigéria. Ela chegou a ser presa e liberada sob fiança com a condição de pedir desculpas publicamente, o que ela não fez porque ela considerou que concordou com isso sob coação. É sempre bom lembrar que tudo que a gente fala na internet pode ter alguma consequência, mas nesse caso é uma nítida violação de direito de liberdade de expressão. E eu vou falar um bocado sobre liberdade de expressão já no blog sobre as Big Tech, e você imagina por quê. Agora existe uma rede social onde tudo que você posta é 100% privado. O único detalhe é que também não tem audiência e você fica falando sozinho ou com amigos imaginários. Olha que beleza. O app se chama Palmsy e simula uma rede social, só que tudo que supostamente é publicado permanece exclusivamente no dispositivo do usuário. E aí fica recebendo curtidas fictícias de nomes que são encontrados na própria agenda de contatos. O app não envia as postagens ou informação de contato para nenhum servidor externo e funciona muito mais como um diário pessoal, um espaço para expressar ideias livremente, sem julgamento externo, diagramado igual um app. O Palmsy é parte de uma tendência de apps que querem reduzir a dependência de redes sociais, permitindo postagens sem consequências. Um nome melhor acho que seria placebo, diz aí. Se bem que postar coisa que ninguém vai ver e ganhar like fake já parece bastante a experiência dos apps atuais, né? Controlar os nossos próprios dados online só fica mais difícil. A especialista no tema, a YK Reborn, contou no Instagram a história de um estudante da Universidade de Waterloo, no Canadá, que notou uma mensagem de erro na tela de uma máquina de venda automática do chocolate M&M's.
Ele resolveu ler e viu que o texto falava sobre um defeito no sistema de reconhecimento facial. Ele achou estranho o reconhecimento facial numa máquina de chocolate, e o que ele acabou descobrindo foi que a máquina estava capturando e processando imagens sem o conhecimento e muito menos sem o consentimento dos usuários. A máquina coletava dados biométricos sobre quem usava o equipamento, incluindo gênero, idade, para fins operacionais, como a reposição de estoque e também a análise de consumo. A coleta era feita sem qualquer aviso e seu uso também não está bem esclarecido. O futuro do jornalismo é um dos grandes enigmas da humanidade, mas se depender do New York Times, o futuro vão ser os jogos. O jornal mais famoso do mundo já pode praticamente ser visto como uma empresa de games, já que a maior parte do tempo gasto pelos usuários do aplicativo do jornal é jogando games. Dá para entender, né? Wordle, Connection são realmente viciantes e a assinatura específica das cruzadinhas é uma das grandes fontes de renda do jornal, junto com as receitas culinárias. Do jeito que vai, em breve a gente vai ter aí, resumido games, resumido comida e resumido bet. Uma boa notícia para o jornalismo. Em 2023, os ataques contra jornalistas caíram mais de 40% no Brasil, em comparação a 2022, segundo a Abrage. Violências graves representaram 38% dos casos, enquanto discursos estigmatizantes foram 47%. Agentes estatais foram responsáveis por 55% das agressões. No ano passado, foram registrados 330 casos, na maioria vinculados aos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro. A internet foi palco de 52% dos ataques, com mulheres jornalistas sendo alvos frequentes de violência de gênero. A diminuição nesses ataques é atribuída à mudança no cenário político depois do fim do mandato do Jair Bolsonaro. Acharam um uso menos apocalíptico para os animais robóticos. Um modelo de cachorro-robô sem cabeça, do tamanho de um labrador, vai ser camuflado como coiotes e raposas para afastar aves migratórias e outros animais selvagens da pista de pouso e decolagem do segundo maior aeroporto do Alasca. Batizado de Aurora, o robô é capaz de imitar os movimentos predatórios e vai patrulhar a área para prevenir encontros perigosos entre aviões e vida selvagem. Podem mandar um aqui pro Rio, pro aeroporto Galeão, que dizem que o que tem de urubu ali não é brincadeira, hein? Mengo. A exemplo da França, a Califórnia pode adotar a Lei do Direito à Desconexão, proibindo empregadores de exigir que trabalhadores respondam às mensagens fora do horário de trabalho. A legislação busca diferenciar claramente entre horas de trabalho e de descanso e exige planos de ação das empresas para garantir que os empregados só sejam requisitados durante o horário de trabalho. A inteligência artificial é uma farsa. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Calma, não é bem assim, mas um caso recente da Amazon mostra que nem tudo é o que parece. Esse que você ouviu foi eu mesmo, num trecho do vídeo que eu publiquei no Reels e no Instagram, @resumido.podcast, falando sobre esse assunto. Segue lá e confere. No episódio passado, eu falei sobre AI washing, a prática adotada por algumas empresas para promover inovações inexistentes em IA, para com isso gerar um sentimento de evolução e valorizar as ações. Pois bem, na semana passada, uma reportagem do The Information pegou a Amazon no pulo fazendo exatamente isso. A matéria revelou que as lojas físicas Amazon Fresh, que funcionam como uma mistura de quitanda com lojas de conveniência nos Estados Unidos, prometiam uma experiência de compra potencializada por IA, mas na verdade não era bem isso não. Desde 2016, a Amazon Fresh dizia oferecer um sistema revolucionário chamado Just Walk Out, basta sair. Bastava o cliente tocar o telefone num sensor na entrada da loja para poder escolher os produtos, botar numa sacola e sair sem passar pelo caixa. Todas as compras eram registradas e cobradas automaticamente através de um sistema de câmeras com IA. Não é exatamente uma completa mentira, o sistema de câmeras estava lá mesmo, só que a suposta inteligência artificial analisando as imagens eram funcionários humanos num escritório na Índia, analisando cada movimento dos clientes e computando cada item que eles colocavam ou retiravam do carrinho no olho mesmo. Aproximadamente 700 de cada 1.000 vendas do Just Walk Out exigiam revisões humanas até 2022. Esse era o motivo de vários clientes esperarem dias para um recibo de compra
e comumente também receber recibos errados de compra que não fizeram. A Amazon contestou os números de revisões humanas que foram relatados, mas admitiu que uma pequena minoria das compras precisava de revisão. A empresa decidiu encerrar o projeto Just Walk Out e planeja substituir pelo uso do sistema de carrinhos Dash, que possui scanners e telas integradas, o que deve reduzir a dependência de supervisão manual e também avança na direção de uma automação mais genuína. Sempre que a gente vê esse discurso de que IA vai tomar todos os trabalhos amanhã, é sempre bom lembrar que as coisas não serão assim tão rápidas. Como a gente já sabe, no mundo da IA, nem tudo é o que parece. Ser educado com chatbots de IA pode influenciar respostas, mas não necessariamente para melhor. Muita gente pensa que ser gentil com a máquina é questão de educação e também uma espécie de garantia de ser poupado quando os robôs finalmente tomarem conta do mundo. Mas uma reportagem do El País diz que, na verdade, esse tipo de cuidado não é só inútil, já que a máquina não tem capacidade de compreender ou valorizar a gratidão, mas também atrapalha a qualidade do resultado. Pesquisas sugerem que, ao incluir termos como por favor ou obrigado, você está inserindo informações desnecessárias no prompt, e isso aí pode acabar impactando a precisão das respostas. Melhor mesmo é você seguir com outras dicas que dizem que se você oferecer uma gorjeta para IA ao solicitar algo, por exemplo, o desempenho melhora. Essa IA é mais humana do que parece, hein? E a chegada da IA em Hollywood é um assunto que provoca reações inflamadas no meio. O uso da tecnologia no filme Late Night with the Devil desencadeou críticas e questionamentos. Só que, contrariando expectativas, a IA não foi usada para substituir efeitos práticos ou de computação gráfica, mas sim para gerar 3 imagens dividindo os capítulos da história. A questão é que os críticos foram unânimes em dizer que as artes ficaram horríveis e destoam do resto do visual setentista do filme. Num comunicado que foi enviado à Variety, os diretores explicaram que a colaboração com a equipe de design gráfico foi crucial para alcançar a estética desejada. Ou seja, ficou ruim e ainda culparam os designers, pô. E já que a IA ainda falha para dedéu, a artista sueca Arvida Bistrom está explorando justamente os defeitos. Ela gerou nudes por IA para o seu livro In the Clouds, que tem 200 páginas só com nudes surreais criados por IA. As imagens mostram representações do corpo feminino em formas estranhas e desafiadoras, com 3 braços, sem cabeça, e provocam uma reflexão em relação aos padrões de beleza da sociedade. E a artista também destacou a influência da IA na percepção do corpo feminino e nos padrões de beleza. O livro inclui ainda um ensaio do filósofo Slavoj Žižek. O Reino Unido e os Estados Unidos assinaram um acordo histórico e fecharam uma colaboração que estabelece institutos de segurança de IA em ambos os países, focando na transição da IA de tarefas simples para a IA de funções complexas e seus potenciais riscos. O acordo busca integrar padrões de segurança ao avanço da IA, promovendo um desenvolvimento tecnológico seguro e responsável. Tomara que dê certo. Os artistas seguem na luta pelos seus direitos de propriedade intelectual. A Billie Eilish, Nicki Minaj, Katy Perry e o espólio do Frank Sinatra estão entre os 200 artistas que pedem o fim do uso predatório de inteligência artificial na indústria da música. Os artistas desejam um compromisso das empresas de tecnologia para garantir uma proteção contra a clonagem das suas vozes e a sua aparência pela IA. Eles exigem também que não sejam criadas ferramentas de IA que substituam a arte humana ou neguem uma compensação justa para o seu trabalho. Algumas ferramentas de IA estão permitindo resumir artigos científicos e fazendo os textos chegarem a um público mais amplo, em diversos idiomas. Pesquisadores alertaram para problemas como a precisão e a capacidade de traduzir a linguagem técnica para leiga, pesado potencial para acelerar a leitura da literatura científica e também tornar a pesquisa mais acessível. A confiabilidade desses resumos gerados por IA ainda requer melhorias antes de se tornarem uma ferramenta confiável na divulgação científica. Só usar o ChatGPT para resumir, você vai ver que tá longe de ficar bom, hein? Ele deu uma declaração, esse Musk,
de que ele acha que a liberdade de expressão deve ser absoluta. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Porque a lógica de eu ter livre expressão é que eu tenha livre expressão e não posso impedir a liberdade de expressão do outro. Porque senão não há direito à livre expressão, há privilégio. No fundo, o que ele prega é isso. Por quê? Porque ele tem poder. Esse que você ouviu foi o Pedro Serra na TV Fórum. Antes de falar sobre a disputa entre o Elon Musk e o juiz Alexandre de Moraes, analisando os erros das duas partes, eu vou contar uma história que eu li essa semana. É sobre uma tendência preocupante do cruzamento entre jornalismo e os mercados financeiros. Recentemente, a Hunter Brook Capital, um fundo de investimento, lançou o Hunter Brook Media, um site de notícias que promete jornalismo investigativo independente. Só que, segundo a Nieman Lab, antes da publicação da primeira grande reportagem do veículo, uma denúncia sobre uma empresa financeira chamada United Wholesale Mortgage, as informações foram compartilhadas com a Hunter Brook Capital, que, sabendo o conteúdo da reportagem e o estrago que iria ser causado, investiu contra a empresa retratada na reportagem e faturou em cima. Encurtando e traduzindo, um fundo de investimento cria um veículo de mídia para publicar matérias que afetam empresas e assim operar o mercado. É manipulação pura e ficou por isso mesmo. Vale lembrar que aqui no Brasil a XP Investimentos é dona da Infomoney. O banco de investimentos afirma que há uma separação completa entre as operações. Bom, agora falando sobre o embate entre o Moraes e o Musk. O final de semana foi agitado, o Musk atacou o Moraes através do Twitter, chamou o juiz de ditador, acusou de violar a legislação brasileira, disse que vai desconsiderar futuras decisões do juiz e ameaçou até encerrar as operações no Brasil para defender os seus princípios pessoais. Um show completo. A disputa entre os dois começou depois da publicação dos Twitter Files, uma série de trechos de e-mails e arquivos privados do Twitter, muitas vezes sem o contexto completo, que foram liberados pelo Musk, principalmente para jornalistas conservadores, com a intenção de comprovar que governos progressistas querem censurar o povo. Em relação ao Brasil, os documentos mostraram críticas internas às ações do STF contra usuários do Twitter, incluindo remoções e censuras sem direito de defesa. A provocação do Musk no final de semana deu certo. O ministro do STF mordeu a isca e incluiu o Musk na investigação sobre os atentados antidemocráticos de 8 de janeiro por uma suposta instrumentalização criminosa do X, ou Twitter. Era tudo o que o Musk queria. E nesse momento aqui é importante fazer uma diferenciação. O Elon Musk, que está aí falando, não é um cidadão reclamando seus direitos de liberdade de expressão. Ele é o dono da plataforma que é central nas campanhas de desinformação. Plataforma essa que ele comprou exatamente como um bom bilionário chorão para poder interferir no discurso público e empurrar suas agendas pessoais. Não é nada diferente da história que eu contei no início do bloco sobre o banco que montou um site para operar o mercado. O que o Musk quer é atrair atenção para o Twitter e usar esse star power dele para isso. Isso para ele é um negócio. Você pode ter certeza que a última preocupação e interesse na cabeça do Elon Musk é a democracia brasileira. É surreal que um sujeito consiga interferir na política de um país através de meia dúzia de mensagens. E com essa atitude estúpida, o Musk só comprovou justamente a necessidade de regulação das plataformas. Mesmo que o Musk se enxergue como presidente de uma nação digital, a gente ainda não vive num metaverso onde isso aí talvez um dia seja possível. Aliás, isso me lembra aquele filme Rose Island, que tem no Netflix, que conta a história real de um italiano que em 1968 fundou uma nação numa ilha artificial flutuante na costa da Itália para viver uma vida hedonista onde tudo era permitido. Ele abriu uma boate que era tudo liberado. Rapidinho o governo italiano deu um jeito de encerrar a brincadeira. Então, até que uma suposta nação digital seja independente, dona do próprio território, na nuvem, sei lá onde, mesmo com todo esse tamanho, o Twitter é só mais uma plataforma de rede social que segue submetida às leis locais de onde ele estiver operando. Se o dono não gostar, pode recorrer ou se mandar, mas não pode fazer bravata e ameaças aos governantes e detentores do poder do país. Até porque, como bem disse o Guga Chakra, na hora de peitar os governos da China ou da Arábia Saudita, o Musk fica mansinho. Agora, mesmo com toda essa explicação, é fundamental dizer que muitas das ações tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes de maneira monocrática são bem criticáveis.
E isso tem que ficar claro para quem hoje acha que está tudo ok só porque as decisões atendem à sua crença pessoal. E para entender melhor as implicações legais disso tudo, eu fui ouvir o advogado especializado em regulação tech, Caio Machado, que também é diretor executivo do Instituto Vero. Caio, como que essa confusão se formou, hein? Essa disputa ocorre porque a gente não tem uma regulação sobre plataformas digitais. Em particular, 3 pontos: a moderação de conteúdos, a suspensão de contas e a entrega de dados. A gente não tem nada que baliza essas ações, seja por parte das plataformas, seja inclusive por parte do judiciário. Para a gente sair desse problema, a gente precisa de uma lei que vai dar as diretrizes, vai dar garantias constitucionais, vai proteger a liberdade de expressão e também vai dar os casos claros para a gente remover conteúdo quando houver ameaça à integridade física de alguém, quanto tempo uma conta fica suspensa. É importante a gente entender também que o eventual bloqueio do Twitter, e vou usar o nome de verdade, é Twitter, né? Seria muito diferente do bloqueio do WhatsApp que ocorreu no passado. O WhatsApp foi bloqueado por não cumprir uma ordem judicial, mas que depois se mostrou era impossível que o WhatsApp cumprisse por conta da criptografia. Agora, no caso do Twitter, o Elon Musk tem acesso aos dados que a justiça está requisitando. Então, seria um descumprimento deliberado de uma ordem possível. Então, a gente tem uma separação muito clara entre as hipóteses e, nesse caso, descumprir uma ordem judicial é crime no Brasil. E aí sim, o problema poderia se escalar e levar a um bloqueio judicial da rede social. E como você analisa essas decisões monocráticas do Alexandre de Moraes? As decisões monocráticas do Alexandre de Moraes trazem alguns riscos. O primeiro é que a gente está regulando via judiciário, né? A gente está regulando de uma forma reativa e não estabelecendo princípios e diretrizes através da lei. Então, o judiciário não tem a função de criar princípios, né? Ele tem a função de dirimir conflitos. Então, é como se, caso a caso, a gente criasse uma regrinha e que, de alguma forma, essa regrinha fosse implicar no uso de redes sociais para todo mundo. A gente está regulando ao contrário, de certa forma. É importante lembrar que, por mais que muitas críticas sejam direcionadas ao Alexandre de Moraes, as decisões que ele tomou são referendadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, no fim do dia, é o Supremo que está decidindo. Infelizmente, as decisões monocráticas são mais curtas, são mais simples, né? Elas não têm o fôlego das decisões colegiadas, mas é a forma que a gente encontra de ter respostas rápidas a demandas iminentes, né, e urgentes, que é o que acontece, por exemplo, no período eleitoral. Então, a gente está tratando a questão por respostas rápidas e não respostas de fôlego, e não decisões legislativas feitas através do legislativo, né, que é o poder competente para criar regras, para pensar um projeto de país e tudo mais. E essas decisões monocráticas aconteceram também num cenário bem específico, né, Caio? E quando a gente fala dos riscos dessas decisões monocráticas, eu volto ao ponto do vácuo legislativo. As decisões foram a solução que os tribunais encontraram e as instituições encontraram para responder a ameaças iminentes à nossa democracia, à integridade física de indivíduos. Então, se a gente não tivesse nesse contexto de ausência de regulação, provavelmente a gente não teria que usar o tribunal como um regulador indireto. É bom lembrar que essa pauta de regulação de plataformas vem sendo discutido há muitos anos e a gente tem projetos de lei viáveis desde 2020. Só que o legislador prefere discutir isso em momentos de crise, né? Invasão do 8 de janeiro, ataque às escolas. Então, o silêncio e a ausência do legislador tem criado uma situação que pressiona o tribunal, porque esse problema vai só agravando com o tempo. Obrigado, Caio. Ou seja, é tudo bem complicado exatamente pela falta de regra. E eu sei que eu acabo soando como um disco arranhado, mas eu tenho que repetir mais uma vez que uma discussão madura para definir uma regulação das plataformas é urgente. E o que essa confusão toda pode acabar gerando é um corre-corre para aprovar alguma coisa de qualquer jeito e piorar uma situação que já é muito ruim.
Um terremoto em Taiwan na semana passada foi um dos assuntos mais comentados por aí. Não foi por conta do número de feridos e nem pelo tamanho das ondas geradas, mas sim para saber como isso afetaria a produção de chips, já que a TSMC, que fica em Taiwan e é a maior fabricante, responsável por 90% dos chips do mundo, suspendeu temporariamente as suas operações. Com clientes importantes como Apple e Nvidia, a paralisação e possíveis danos às instalações da TSMC poderiam piorar a escassez de chips semicondutores que já está acontecendo e também atrasar a produção de eletrônicos e veículos no mundo todo. A TSMC está investindo em polos de produção fora da Ásia, em lugares como Estados Unidos e Europa, para diversificar a sua base de produção e reduzir a dependência do que é produzido em regiões propensas a desastres naturais. O Snapchat anunciou que vai deixar o recurso de classificação de amigos do Snapchat Plus desativado por padrão depois que pais responsáveis reclamaram sobre a ansiedade que o ranking de amizades causa nas crianças. Segundo a Axios, o TikTok quer equilibrar o desejo de alguns usuários pelo recurso Sistema Solar, enquanto evita a crítica de pais e especialistas. Ranquear amizades de criança, que ideia ruim, hein? O setor de telecomunicações dos Estados Unidos é contra o plano da Comissão Federal de Comunicações, o FCC, de restabelecer as regras de neutralidade de rede que foram revogadas em 2017. A neutralidade de rede proíbe os provedores de serviços de internet de bloquear ou restringir o tráfego. De acordo com a Reuters, grupos representando grandes operadoras como AT&T e Verizon criticam o plano e alegam que ele vai prejudicar a banda larga em áreas rurais e também vai levar a litígios. Desculpa boa. A Anatel está testando um sistema de validação e identificação de chamadas para combater as ligações falsas e aumentar a segurança dos consumidores. De acordo com o Tecnoblog, o sistema permite que as empresas informem o motivo da ligação, como promoção ou cobrança, e requer que os fabricantes de celulares adaptem os seus dispositivos para mostrar essas informações quando a chamada entrar. O serviço vai ser gratuito para o consumidor e vai ser financiado pelo setor de telecomunicações. Jon Stewart revelou que a Apple TV Plus vetou conteúdo sobre inteligência artificial e uma entrevista que ele queria fazer com a presidente da FTC no seu programa que era exibido na plataforma por conta da sensibilidade da empresa a esse tema. O Stewart queria falar sobre IA no momento que a Apple enfrenta um grande processo antitruste do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A revelação foi feita durante a entrevista que ele fez justamente com a presidente da FTC no Daily Show, para onde o Stewart voltou depois de sair da Apple. Não deixe de seguir o @resumido.podcast no Instagram e no TikTok, o @urb no Twitter, o RBE, e se inscrever também no youtube.com/resumido. São os melhores lugares para a gente se falar. E tem também a lista de transmissão no WhatsApp e no Telegram. Se você quiser participar, é só mandar um oi para 21 97 969 5848 e você passa a receber vários conteúdos extra. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Pharrell Williams lançou o seu novo disco, Black Yacht Rock, de uma forma retrô, num site próprio. É uma tendência grande entre os músicos hoje em dia, principalmente os maiores, de começar a retomar essa relação direta com os fãs, principalmente através dos lançamentos de disco. Agora, já pensou que movimento contrário interessante seria se todos os artistas grandes saíssem dessas plataformas, e são eles que carregam essas plataformas nas costas, são eles que vendem a assinatura, e eles passassem a lançar disco por conta própria? Se todos os lançamentos passassem a acontecer nos sites proprietários de cada artista, isso geraria necessidade, sabe do quê? De blogs e de imprensa musical para mapear onde cada coisa está saindo. E isso ajudaria um retorno da navegação direta até um site, o que estimularia artistas menores a também fazerem esse processo para também entrar no radar da imprensa. E a gente ia ver o cenário da música florescer de novo, com mais variedade, mais diversidade
e menos algoritmos comandando tudo isso. Parece até que isso seria evolução, né? Uma devolução do sistema atual. É o que a gente precisa? Não sei. Vou lá ouvir o disco do Pharrell Williams e depois eu te conto. O Baltus, que é da Colômbia, e o Kruang Bin, um dos favoritos da casa, que é dos Estados Unidos, tem muitas coisas em comum, além dos nomes de enrolar a língua. São dois trios neo-hippies que têm mulheres no baixo e costuram influências como soul, funk, surf music e ritmos orientais para fazer um som essencialmente instrumental e flutuante. A diferença é que o Baltus, que define seu som como música cósmica para mentes psicodélicas, tem um tempero tropical muito particular e esse molho está presente em algumas das melhores faixas do seu disco mais novo, Third Vibration. Estão lá músicas como Ojos Verdes e Pájaro de Cumbia. Curiosamente, os algoritmos do Spotify não ligam uma banda a outra nas suas recomendações. Só nós, humanos. No caso, o Calbuque, que trouxe essa dica, né? Nesse episódio, você ficou sabendo que a IA da Amazon pode ser uma farsa, dos riscos de publicar fotos pessoais online, da transformação do New York Times em uma empresa focada também em games, do efeito do terremoto na produção de chips, do embate legal entre Alexandre de Moraes e Elon Musk e muito mais. E agora você já sabe, o programa não acabou ainda não, ouve até o final porque ajuda muito e se você gosta do resumido, recomenda para mais gente. Também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O resumido tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas por mim, com animações de Peri Selman. E a foto da capa é do Jorge Bispo. O tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.